durante os primeiros 15 dias consecutivos de afastamento da atividade por motivo de incapacidade temporária, compete à empresa pagar o salário ao segurado empregado. Parágrafo 1º. Cabe à empresa que dispuser de serviço médico próprio ou de convênio o exame médico e o abono das faltas correspondentes aos primeiros 15 dias de afastamento. Parágrafo 2º. Quando a incapacidade ultrapassar o período de 15 dias consecutivos, o segurado será encaminhado ao INSS para avaliação médico-pericial. Parágrafo 3º. Se concedido novo benefício decorrente do mesmo motivo que gerou a incapacidade, no prazo de 60 dias, contado da data de cessação do benefício anterior, a empresa ficará desobrigada do pagamento relativo aos 15 primeiros dias de afastamento, prorrogando-se o benefício anterior e descontando-se os dias trabalhados, se for o caso. Parágrafo 4º. Se o segurado empregado, por motivo de incapacidade, afastar-se do trabalho durante o período de 15 dias, retornar à atividade do 16º dia e voltar a se afastar no prazo de 60 dias, contado da data de seu retorno, em decorrência do mesmo motivo que gerou a incapacidade, este fará jus ao auxílio por incapacidade temporária, a partir da data do novo afastamento. Parágrafo 5. Na hipótese prevista no parágrafo 4º, se o retorno à atividade tiver ocorrido antes do período de 15 dias do afastamento, o segurado fará jus ao auxílio por incapacidade temporária a partir do dia seguinte ao que completar aquele período. Parágrafo 6º. Na impossibilidade de realização do exame médico-pericial inicial, antes do término do período de recuperação indicado pelo médico assistente em documentação, o empregado é autorizado a retornar ao trabalho no dia seguinte, à data indicada pelo médico assistente, mantida a necessidade de comparecimento do segurado à perícia na data agendada. Artigo 76. A Previdência Social processará de ofício o benefício quando tiver ciência da incapacidade do segurado, sem que este tenha requerido auxílio por incapacidade temporária. Artigo 76-A. É facultado à empresa protocolar requerimento de auxílio por incapacidade temporária ou documento dele originário, de seu empregado ou de contribuinte individual, a ela vinculado ou a seu serviço, na forma estabelecida pelo INSS. Artigo 76-B. A empresa terá acesso às decisões administrativas de benefícios requeridos por seus empregados, resguardadas as informações consideradas sigilosas, na forma estabelecida em ato do INSS. Artigo 77. O segurado, em gozo de auxílio por incapacidade temporária, concedido judicial ou administrativamente, está obrigado, independentemente de sua idade e sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico, a cargo da Perícia Médica Federal, processo de reabilitação profissional, a cargo do INSS e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos. Artigo 77-A. O segurado, em gozo de auxílio por incapacidade temporária, concedido judicial ou administrativamente, poderá ser convocado a qualquer tempo para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção. Artigo 78. O auxílio por incapacidade temporária cessa pela recuperação da capacidade para o trabalho, pela concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou na hipótese de o evento causador da redução da capacidade laborativa ser o mesmo que gerou o auxílio por incapacidade temporária, pela concessão do auxílio acidente. Parágrafo 1º. Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio por incapacidade temporária judicial
ou administrativo deverá estabelecer o prazo estimado para a duração do benefício. Parágrafo 2º. Caso o prazo concedido para a recuperação se revele insuficiente, o segurado poderá solicitar sua prorrogação, na forma estabelecida pelo INSS. Parágrafo 3º. A comunicação da concessão do auxílio por incapacidade temporária conterá as informações necessárias ao requerimento de sua prorrogação. Parágrafo 4º. Caso não seja estabelecido o prazo de que trata o parágrafo 1º, o benefício cessará após o prazo de 120 dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio por incapacidade temporária, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação ao INSS, observado o disposto no artigo 79. Parágrafo 5. O segurado que se considerar capaz, antes do prazo estabelecido pela Perícia Médica Federal, no ato da concessão ou da prorrogação do auxílio por incapacidade temporária, somente retornará ao trabalho após nova avaliação médico-pericial. Parágrafo 6º. O segurado poderá desistir do requerimento de prorrogação antes da realização do exame médico pericial, hipótese em que o benefício será mantido até a data de sua desistência, desde que posterior à data de cessação estabelecida pela Perícia Médica Federal. Parágrafo 7º. O segurado que não concordar com o resultado da avaliação a que se refere o parágrafo 1º poderá apresentar no prazo de 30 dias recurso da decisão proferida pela Perícia Médica Federal perante o Conselho de Recursos da Previdência Social, CRPS, cuja análise médico-pericial, se necessária, será feita por período médico federal diverso daquele que tenha realizado o exame anterior. Artigo 79. O segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária insuscetível de recuperação para a sua atividade habitual deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Parágrafo 1º. O benefício a que se refere o caput será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por incapacidade permanente. Parágrafo 2º. A alteração das atribuições e responsabilidades do segurado compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental não configura desvio de cargo ou função do segurado reabilitado ou que estiver em processo de reabilitação profissional a cargo do INSS. Artigo 80. O segurado empregado, inclusive o doméstico, em gozo de auxílio por incapacidade temporária, será considerado pela empresa e pelo empregador doméstico como licenciado. Parágrafo único. A empresa que garantir ao segurado licença remunerada ficará obrigada a pagar-lhe, durante o período do auxílio por incapacidade temporária, e a eventual diferença entre o valor do benefício recebido e a quantia garantida pela licença. Subseção 6 do salário família. Artigo 81. O salário família é devido mensalmente ao segurado empregado, inclusive o doméstico, e ao trabalhador avulso, com salário de contribuição inferior ou igual a R$ 1.425, na proporção do respectivo número de filhos ou de enteados e de menores tutelados, desde que comprovada a dependência econômica dos dois últimos nos termos do disposto no artigo 16, observado o disposto no artigo 83. Artigo 82. O salário família será pago mensalmente. Inciso 1. Ao empregado, inclusive o doméstico, pela empresa ou pelo empregador doméstico, juntamente com o salário, e ao trabalhador avulso, pelo sindicato ou órgão gestor de mão de obra, por meio de convênio. Inciso 2. Ao empregado, inclusive o doméstico, e ao trabalhador avulso, aposentados por incapacidade permanente ou em gozo de auxílio por incapacidade temporária pelo INSS, juntamente com o benefício. Inciso 3. Ao trabalhador rural, aposentado por idade aos 60 anos, se do sexo masculino, ou 55 anos,
ser do sexo feminino, pelo Instituto Nacional do Seguro Social, juntamente com a aposentadoria. Inciso 4. Aos demais empregados, inclusive aos domésticos e aos trabalhadores avulsos aposentados aos 65 anos de idade, se homem, e aos 60 anos se mulher, pelo INSS, juntamente com a aposentadoria. Parágrafo 1º. No caso do inciso 1, quando o salário do empregado não for mensal, o salário família será pago juntamente com o último pagamento relativo ao mês. Parágrafo 2º. O salário família do trabalhador avulso independe do número de dias trabalhados no mês, devendo o seu pagamento corresponder ao valor integral da cota. Parágrafo 3º. Quando o pai e a mãe são segurados empregados, inclusive domésticos, os trabalhadores avulsos, ambos têm direito ao salário família. Parágrafo 4º. As cotas de salário família pagas pela empresa ou pelo empregador doméstico serão deduzidas quando do recolhimento das contribuições. Artigo 83. O valor da cota do salário família por filho ou por enteado e por menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica dos dois últimos, até 14 anos de idade ou inválido, é de R$ 48,62. Artigo 84. O pagamento de salário família será devido a partir da data de apresentação da certidão de nascimento do filho ou da documentação relativa ao enteado e ao menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica dos dois últimos, e fica condicionado à apresentação anual de atestado de vacinação, obrigatória nos referidos dependentes de até 6 anos de idade, e de comprovação semestral de frequência à escola dos referidos dependentes a partir de 4 anos de idade, observado para o empregado doméstico o disposto no parágrafo 5º. Parágrafo 1º. A empresa e o empregador doméstico deverão conservar, durante o prazo decadencial de que trata o artigo 348, os comprovantes dos pagamentos e as cópias das certidões correspondentes para exame pela fiscalização. Parágrafo 2º. Na hipótese de o segurado empregado ou de o trabalhador avulso não apresentar o atestado de vacinação obrigatória, a comprovação de frequência escolar do filho do enteado ou do menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica dos dois últimos, nas datas definidas pelo INSS, o benefício do salário família será suspenso até que a documentação seja apresentada. Parágrafo 3º. Não é devido o salário família no período entre suspensão do benefício, motivada pela falta de comprovação da frequência escolar, e seu reativamento, exceto ser provada a frequência escolar regular no período. Parágrafo 4º. A comprovação semestral de frequência escolar de que trata o caput será feita por meio de apresentação de documento, emitido pela escola, na forma estabelecida na legislação específica, em nome do aluno de qual conste o registro de frequência regular ou de atestado do estabelecimento de ensino que comprove a regularidade da matrícula e a frequência escolar do aluno. Parágrafo 5º. Para recebimento de salário família, o empregado doméstico apresentará ao seu empregador apenas a certidão de nascimento do filho ou a documentação relativa ao enteado e ao menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica dos dois últimos.